Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa, algo que realmente possa contribuir e que possa ser significativo. Nós estamos vivendo a cada dia mais próximos daquela grande hora do arrebatamento e à medida que nós nos aproximamos dessa hora, mais nós estamos aprendendo a viver em sua presença. A presença de Deus em nosso meio, a presença de Deus em nosso coração. O irmão Branda disse que quando nós estamos em sua presença, é quando nossa vida é mudada, é transformada. E para viver em sua presença é necessário fé, é necessário ter a consciência de que Ele está em nós e conosco. Veja, o grande batismo com o Espírito Santo, a plenitude da divindade morando agora em seu corpo, que é a igreja. Isso é uma promessa bendita para essa hora. E nós temos essa grande promessa no livro de Joel, onde ele disse que isso seria restaurado na verdadeira igreja. Tudo aquilo que foi destruído durante esse período de 2000 anos, o que a gente também chama de as 7 eras da igreja, tudo aquilo que o diabo tirou com sua astúcia, com seus credos, com seus dogmas, com seu poder diabólico, veja, seria restaurado, restaurado para a igreja ômega, para a igreja efesiana, essa igreja que voltaria de volta à fé original, à fé dos apóstolos, aonde a verdadeira igreja foi batizada com o Espírito Santo e ela vivia na presença de Deus continuamente e ela era vivificada pelo poder do Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, com sinais, maravilhas, com dons espirituais e com o ministério apostólico, profético, pastores, evangelistas, mestres, homens levantados por Deus, equipados por Deus e enviados por Deus. Essa é uma era prometida, é uma era profética para os dias que nós estamos vivendo. E essa presença do Senhor é para aqueles que entraram além do véu e que estão participando do alimento espiritual que está escondido, veja, o maná escondido, veja, aquela pedra branca, e na pedra branca um novo nome, veja, e só sabe quem recebe a pedra branca, e o novo nome não é o nome de William Branda, não é isso, o novo nome é a revelação completa da palavra de Deus que estava escondida, isso disse o profeta. Veja, esse novo nome que ele traz em Apocalipse 19, a própria Bíblia revela, esse novo nome é a palavra. Veja, e essa palavra agora revelada e manifestada em carne humana, porque um pedaço da verdade está nas mensagens, o outro pedaço estava interpretado na vida do profeta. Por isso ele pôde trazer Jesus Cristo em cena, ele pôde provar a ressurreição da palavra nesse tempo do fim, passando pela justificação com Lutero, santificação com John Wesley, vindo com batismo com o Espírito Santo e a última fase, a adoção. Veja, esse é meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. A adoção, Cristo agora, morando em seu corpo, que é a igreja. Essa é a obra final. Veja, aquilo que Jesus Cristo deixou para esse tempo, para ser completado através do seu corpo, que é a igreja. Então essa é uma era de graça. Veja, onde você não tem que fazer nada. Já foi tudo feito por Ele e Ele está tornando isso real a cada dia, pela fé. Tudo que você tem que fazer é crer em suas promessas, crer em sua presença, crer na obra de redenção, porque a obra de redenção é uma obra totalmente espiritual, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, disse Ele. Veja, começando por justificação pela fé, colocando a igreja debaixo do sangue, trazendo a redenção pelo sangue, redenção em plenitude, redenção pelo poder, mostrando que a verdadeira aproximação do trono de misericórdia é através do sangue, de que somos aperfeiçoados pelo sangue, não há outra maneira. Veja, então, lavados em seguida pela lavagem da água pela palavra, santificados. Veja, o mundo, todo o mundanismo é tirado de sua alma, você é lavado, você perde todo o desejo pelas coisas mundanas, sua natureza humana dá lugar à natureza divina,
Ele prometeu isso, uma circuncisão. Veja, uma circuncisão tirando toda a carnalidade. Em seguida o batismo com o Espírito Santo, que essa é a profecia. Veja, Deus agora selando o seu testemunho. Veja, o selo da promessa. E em seguida a adoção. Veja, agora Cristo tabernaculizando em seu corpo. Porém, tudo isso é uma obra da graça. Não é uma obra humana que alguém tem que fazer ou que alguém fará debaixo de rudimentos, debaixo de obras mortas. Isso é uma obra da graça. Por isso, nosso coração é comparado. Veja, todo o nosso ser é comparado com aquele tabernáculo que foi edificado por Moisés e posteriormente por Salomão. Por isso ele tinha 3 átrios, 3 partes, veja, representando o homem de fora, representando o espírito e representando a alma. Veja, e a arca, veja, representada pelo coração do homem, aonde ele prometeu nos alimentar com o maná. Veja, o alimento espiritual em seu devido tempo, aonde ele prometeu escrever a palavra em nossos corações, aonde ele prometeu colocar o poder vivificador do Espírito Santo e nos sujeitar à palavra. Tudo isso representado pelaquela arca, os querubins, veja, com suas asas cobrindo o propiciatório. Veja, a era profética aqui no tempo do fim. Então temos em Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 33, de onde o apóstolo São Paulo tirou essa promessa para colocá-la em Hebreus 8 e em Hebreus 10, porque anteriormente a palavra havia sido escrita em tábuas de pedra, mas agora seria escrita nas tábuas de nosso coração. Veja, ali está a verdadeira arca, ali está o verdadeiro trono de Deus, é ali onde o sangue é aplicado, é nessa poderosa obra da graça. Tudo que você precisa é ser eleito, é ter o seu nome no livro da vida do Cordeiro, ser chamado, predestinado. Se você crê em sua eleição, se você já recebeu o novo nascimento, você sente a sua alma conectada com o Espírito Santo, você tem que apenas descansar. Esse é o nosso sábado, porque isso é uma obra feita, completa por Jesus Cristo. Você tem que tão somente crer e descansar. Veja, mas esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Israel espiritual, a semente eleita, a semente da promessa. Veja, e não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então veja, uma vez justificados pela fé, redimidos pelo sangue, numa aproximação perfeita através do sangue, como Jó tinha. Todas as manhãs ele sacrificava. Então quando o diabo quis derrubá-lo, quando o diabo quis incriminá-lo, quando o diabo quis acusá-lo, Jó sabia que ele tinha um sangue derramado todas as manhãs diante de Deus. E se Jó podia confiar no sangue de animais, muito mais nós no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a verdadeira era efesiana. Deus tem provido um profeta, tem provido um cordeiro pascual, tem provido o Espírito Santo, tem provido a palavra. Então o profeta prega uma mensagem muito importante, chamada O Sobrenatural, e no parágrafo 34, ele explica algo muito gracioso, que eu espero que você possa crer nessa hora. Veja, o que é a graça por nós? Você tem que apenas crer, apenas descansar nas promessas. Não é o que você tem que fazer, é o que ele já fez por você. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo e colocado no corpo de Cristo, por predestinação, você está agora atrás do véu. Por isso há uma mensagem dentro da mensagem. Há uma mensagem atrás do véu para um povo eleito, que somente terá acesso àquele que é chamado e predestinado, aquele que é chamado como Arão, aquele que teve a sua vara reverdecida na presença da glória da Shekinah.
Você pode ver que sua vida foi transformada, que você foi mudado, que você está magnetizado pelo Espírito Santo, atraído pela palavra, atraído pelo Espírito Santo. O grande imã, como disse o profeta, usando o exemplo daquela empresa que ele foi visitar, uma empresa metalúrgica, e que no final do expediente os funcionários varreram todos os cavacos para o meio do corredor e desceu um grande imã e atraiu tudo que era magnetizado. Você está sendo atraído agora por Jesus Cristo em sua segunda vinda. Esse é o sétimo selo, esse é o grande imã. Então ele diz assim, mas quando ele uma vez, falando agora do crente que entra atrás do véu, quando ele uma vez entra atrás, naquele lugar santíssimo, entra na presença de Deus. Cada crente que entrou lá atrás por revelação, está na presença de Deus. E o véu cai atrás dele. E há uma panela de maná ali, que ele pode comer todos os dias, toda hora da semana. E é ali onde ele está vivendo, na glória de Shekinah, em que as asas entrelaçadas do querubim, a grande coluna de fogo e Shekinah descansam. E ele está vivendo sob aquilo ali. Ele não pode ser nada senão um genuíno, verdadeiro cristão o tempo todo. E o que há lá atrás? Uma atmosfera. Esse é o grande segredo. Quando você entende isso, quando você entra no santuário ou no seu quarto de oração, ou quando você está cantando, invocando o seu nome, e a presença de Deus está ali, há uma atmosfera, algo que é real, algo que muda o seu coração. Porque Momana disse que esse é um segredo, atmosfera, na presença de Deus. Veja, os homens e as mulheres que vivem ali são mal compreendidos, eles se tornam peculiares, eles não dão ouvido às coisas do mundo, e se ouvem, não prestam atenção nelas, eles apenas vão adiante. Veja, Deus não coloca isso ali por nada, Deus jamais vem de uma maneira casual. Uma oração não é um talvez, veja, não é um talvez, uma oração é uma coisa sincera. Ele crê na oração e ele vive da oração. Orar é falar com Deus. Orar não é se abaixar, fechar os olhos e pensar acerca de sua faxina ou seu trabalho que está fazendo e dizer, Senhor, ajuda a mim e ao João e cure a senhora Jones e assim por diante. Isso não é oração. É entrar em uma atmosfera onde você vê que você está na presença de Deus e você está se movendo na mais profunda sinceridade. Primeiro você faz uma pequena adoração. Você fala, oh Jeová, como eu te amo, vê? Então depois da oração de adoração, você vem com um coração sincero, pedindo, pois Jesus disse, se vós estiverdes em mim. Veja, não sair detrás das cortinas e correr por aí ao redor do mundo, hoje, e tentar voltar para detrás delas esta noite, não. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, veja, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Esse é um tempo de graça. É aí onde está a igreja, desfrutando nesse sábado da presença sobrenatural, da glória da Shekinah. Esse é o Efésios, essa é a era do Messias, essa é a era que estamos vivendo. Irmão, espero que a conversa tenha ajudado. Deixa aí o seu comentário, me ajuda muito saber o que você pensa e que a graça seja sobre o seu coração. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.